Olá, queridos, graça e paz. Amém. Estou aqui novamente passando, para trazer uma porção da palavra ao teu coração, Para mim, quer dizer que é uma honra, estar novamente gravando, É uma palavra que está sendo bênção na minha vida essa semana, e eu quero compartilhar um pouquinho daquilo que Deus tem falado comigo. Amém. E o tema desta palavra, é: e agora? O que vai acontecer? É uma pergunta que nós temos feito, ao decorrer dos dias ou da nossa vida. Em algum momento você parou, olhou, pensou, refletiu e perguntou: e agora? O que vai acontecer? Então segura um pouquinho aí, esteja comigo, nos próximos minutos, para nós compartilharmos um pouquinho. E eu quero dar base para essa palavra, Lucas capítulo 7, do versículo 11 ao versículo 16. Lucas capítulo 7, do versículo 11 ao 16. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor compadeceu dela e disse: não chore. Segura um pouquinho. Então eu parei no versículo 13. Queridos, vamos pensar um pouquinho. Aqui a palavra de Deus fala que o filho de uma viúva, morreu. Vamos pensar um pouquinho, Ela já estava viúva e certamente passou por grandes problemas, e talvez o seu filho, o único filho que ela tinha, também morreu. E agora? O que fazer, Eu marquei aqui que o que é um filho, a não ser a nossa projeção de sermos pais, Pode ser que todos os sonhos daquela senhora, ela depositou no filho, porque já não bastava muita coisa para ela, ou já não restava muita coisa para ela, porque por ser viúva, certamente o seu marido morreu um tempo atrás e não deixou nada, deixou um filho para ela. E o que é um filho, a não ser a nossa projeção de sermos pais, E eu pergunto: e agora? Queridos, as perguntas podemos fazer diariamente, com o que está se passando. Poxa, pastor, mas o que vai acontecer daqui para frente, Eu perdi meu emprego, eu perdi uma família, eu perdi um ente querido, os meus sonhos foram frustrados. Alguma coisa aconteceu que você se pergunta: e agora? Queridos, para ser bem sincero, eu não sei o que vai acontecer daqui para frente. Eu não sei o dia de amanhã. O dia de amanhã só a Deus pertence. Agora, o que eu sei é o que Deus fez em tempos difíceis no passado. O que eu sei é o que me traz esperança, é o que Deus fez em tempos tão difíceis. Se eu ler na Bíblia, e através dessas histórias me motiva a prosseguir. Vamos lá, queridos. Olha só, se você pensar lá em Gênesis, no capítulo 7, Noé, ele foi considerado o pai da humanidade, Então Deus isolou Noé por um grande tempo em um grande barco. E depois do isolamento, Noé foi considerado o pai da humanidade, E um pouquinho para frente, Gênesis 34, 35, Jacó ficou isolado, nas terras do seu tio Labão, para fugir da ira do seu irmão Esaú, E depois de um tempo todo, Jacó ele ressurgiu com uma nova identidade, com uma nova perspectiva. E Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Israel é o nome do povo de Deus. Queridos, em tempos difíceis, temos que confiar em Deus, porque Deus ele está vendo lá na frente. Em Gênesis 37, todos os sonhos de José foram frustrados. Então ele foi vendido como escravo, ele foi preso injustamente, Ele passou escravidão na prisão, E, queridos, eu posso afirmar que durante a escravidão, durante a prisão, José estava sendo formado, moldado para uma grande coisa que ia acontecer lá na frente. José
depois de muitos anos, ele assim, ressurgiu como o segundo homem mais poderoso do Egito. Queridos, o que vai acontecer eu não sei. Eu só sei aquilo que Deus fez no passado em tempos difíceis. Deus isolou pessoas por tempos determinados para quando ele ressurgir, feito de um profeta nas nações. Lá em Êxodo 2 podemos ver Moisés. Cara, Moisés ele foi criado ali com o faraó no Egito e por algum tempo Moisés ele começou a não se conformar com a situação. Moisés ele matou um egípcio e fugiu. E aí ele foi para o deserto. Moisés ficou 40 anos no deserto, sendo moldado, sendo trabalhado. E aí Deus ressurgiu Moisés novamente para ele volta lá para libertar o meu povo. Queridos, então eu não sei o que vai acontecer amanhã. O que eu sei é aquilo que Deus fez no passado com o seu povo, o povo que confiou em Deus. Amém? Ruth e Noemi ficaram isoladas em Moabe. Amém? Isso eu contei no meu último vídeo. E depois de um tempo, elas foram para Belém e para fazer parte das mais belas histórias de amor que vocês já sabem, até chegar a Davi. Então, queridos, eu não sei o que vai acontecer amanhã, eu não sei o que vai acontecer daqui a uma semana. O que eu sei é o que aconteceu no passado, quando Deus isolou pessoas em tempos determinados para levantar profetas nessa geração. Amém? Lá em Samuel, 1 Samuel 16, depois que Davi foi ungido rei, por Samuel, Deus isolou Davi por um tempo, e até ele tomar posse daquilo que era dele. Queridos, de novo, eu não sei o que vai acontecer amanhã, eu não sei o que vai daqui a um minuto, eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei o que Deus fez nos tempos difíceis, quando homens e mulheres de Deus se levantaram e confiaram. Em 1 Reis 17, Elias ficou isolado próximo ao ribeiro de Queribe, até ele se levantar contra os profetas de Baal. Amém? Então, amados, em tempos difíceis, vamos confiar em Deus. Jonas 1, lá no livro de Jonas, Jonas ficou isolado por 3 dias e 3 noites na barriga de um grande peixe, por ele ter desobedecido o mandamento, a ordem do Senhor, até que ele se arrependeu. Ele foi para Nínive e lá ele pregou um dos maiores avivamentos naquela região. Em Atos 1 nós vemos os discípulos ficarem isolados lá no cenáculo por alguns dias. Amém? Lá os discípulos estão a orar, buscar a face do Senhor, até que o Espírito Santo desceu de forma surpreendente para formar e moldar a igreja. A igreja hoje que é eu e você. Amém? Então, alguém pagou um preço por nós. Alguém passou, Alguém pagou um preço. Então, amados, eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei o que aconteceu no passado. A palavra de Deus me instrui, me fala, e me aponta para eu confiar em Deus. Em Atos 22, depois de Paulo perseguir a igreja, Paulo matar cristão, Paulo incendiar a igreja, Deus isolou Paulo lá no deserto da Arábia por algum tempo. Amém? Até formar o caráter de Paulo. Paulo significa grande, mas quando ele saiu de lá, ele saiu como Saulo. Saulo quer dizer pequeno. Nós temos que identificar a nossa pequenez diante de Cristo. Amém? Então, depois que Saulo saiu de lá, Saulo se transformou em um grande homem de Deus. Então, Deus isolou, na continuidade, Deus isolou Paulo em algumas prisões de Roma, já como apóstolo, Foi perseguido, de perseguidor passou a ser perseguido, de caluniador passou a ser caluniado, e na prisão Paulo escreveu as epístolas, que hoje nos abençoa muito, Então Deus isolou Paulo por algum tempo na prisão, e Paulo, sem querer, ou melhor, no tempo de Deus, ele escreveu as cartas paulinas e mandou para as igrejas, para exortar, para ensinar, para nos chamar a atenção para os tempos difíceis que iriam vir. Amém? Esse é o nosso Deus. Querido,
Deus isolou o apóstolo João na ilha de Patmos para revelar, né, o maior documentário profético de todos os tempos, que nos traz a esperança da volta de Cristo, que é o livro de Apocalipse. Então eu não sei o que Deus vai fazer daqui para frente. Eu confio nele. Ele é o meu Senhor, ele é o meu Deus, ele é o meu refúgio. Amém? Então, o que eu sei é que a palavra de Deus me mostra em toda a história da Bíblia. Deus, ele me mostra que ele é Deus, que ele foi Deus e será Deus eternamente. Amém? E por último, né, desse meu contexto, até voltar para o livro de Lucas, Deus isolou Jesus Cristo, né, na cruz do Calvário e depois em uma tumba por 3 dias. Amém? Mas ao terceiro dia, Jesus ressuscitou em amor e poder para nos trazer vida, para nos trazer salvação, para nos trazer algo novo. Esse é o Deus a quem eu confio. Então, é sempre perguntar, pastor, o que vai acontecer comigo? Eu não sei, querido. Eu não tenho resposta para te dar, né, do amanhã. Eu só posso dizer, confia em Deus. O nosso Deus é o nosso refúgio. Ele é a fortaleza. Amém? Voltando para o livro de Lucas, né? Eu parei no versículo 13. Olha o versículo 14. Depois se aproximou e tocou no caixão. E os que carregavam pararam. Jesus disse, jovem, eu lhe digo, levanta-se. O jovem sentou e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvaram a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Esta notícia sobre Jesus espalhou por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Queridos, em resposta à sua pergunta, resposta à minha pergunta que um dia eu fiz, e agora o que vai acontecer? Amém? Em tempos difíceis, Deus vai levantar profetas, como esse menino aqui que estava morto, né? E Jesus foi lá, tocou, e o menino ressuscitou. Amados, eu tenho fé, eu creio que no seu problema, no meu problema, quando nós cremos, Deus, ele é fiel e justo para nos abençoar. Amém? Então eu não sei o que vai acontecer, eu só sei que nosso Deus, ele é poderoso. Amém? Deus abençoe a sua vida. Amém. Você que foi abençoado por essa palavra, inscreva-se em nosso canal, dê um like e compartilhe o vídeo em suas redes sociais para que mais vidas sejam alcançadas. Deus abençoe.